Olá, seja bem-vindo. Que alegria ter aqui você outra vez conosco para estudarmos. Estamos aqui no estudo do Trilho Discipulado, agora conhecendo a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição número 2, o Deus vivo e verdadeiro, a natureza de Deus. Então hoje nós vamos pensar sobre o ser Deus. Que estudo espetacular será para a sua vida e para a minha vida. Eu gostaria de começar essa lição número 2, o Deus vivo e verdadeiro, a natureza de Deus, o ser Deus, com o texto bíblico de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, que vai dizer assim a palavra de Deus: Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Então, essa pergunta bíblica extraordinária para a minha vida e para a sua vida, para nós pensarmos em um ser tão grande, tão extraordinário, tão magnífico. E onde nós vamos refletir nesse estudo número 2? Nós vamos refletir com os discípulos do Senhor Jesus sobre a natureza de Deus revelada nas Escrituras, especialmente seus atributos, sua essência trinitária, o ser Deus, em 3 aspectos. Nós vamos começar pensando, a Bíblia, ela, de alguma maneira, ela não vai se preocupar em provar a existência de Deus. Ela simplesmente parte do pressuposto que ele existe. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Os cristãos acreditam em sua existência. Na verdade, todo ser humano, no seu íntimo, também sabe que o Ser Supremo, Deus, existe. Se você ler na Palavra de Deus, Romanos, no capítulo 1, do versículo 19 ao 21, vai estar expresso que Deus existe em todas as pessoas. Somente o insensato diz que não há Deus. Isso está lá no Salmo, capítulo 14, versículo 1. E ainda no capítulo 53, versículo 1. Pois bem, com base naquilo que encontramos registrado na Bíblia Sagrada, nós vamos refletir um pouco mais sobre a natureza de Deus, esse ser tão espetacular. E eu te convido agora a nós pensarmos em 3 aspectos. Primeiro aspecto, sobre a grandiosidade de Deus. O segundo aspecto, sobre as qualidades de Deus em nós, e o terceiro e último aspecto sobre a triunidade de Deus. Então eu gostaria de te convidar a começar a pensar comigo sobre o primeiro aspecto, a grandiosidade de Deus. Deus é, ao mesmo tempo, um ser espiritual. Isso está em João, capítulo 4, versículo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 39. E um ser pessoal, ele é um ser espiritual e também ele é um ser pessoal. Ele sabe, ele sente, ele deseja, ele age. Essa maneira de Deus ser é uma maneira de se relacionar conosco. Isso está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, e no Salmo 73, versículo 28. Deus é a realidade suprema. A gente chama de a causa não causada. Ele é causadora de todas as coisas. Ele que deu causa a tudo que existe. Ele é o Criador e o mantenedor do universo. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, em Atos, capítulo 17, versículo 28. Deus, ele é magnífico, ele é grandiosíssimo. Isso está em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. As Escrituras vai revelar essas grandiosidades de Deus. Elas falam de alguns atributos das qualidades que constituem este ser tão maravilhoso que ele é.
Essas qualidades são classificadas como atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu não gosto dessa palavra atributos porque é como se nós atribuíssemos a ele. Na verdade, ele não precisa que alguém atribua, porque ele é um ser absoluto. Então, são características de Deus que são características comunicáveis e características incomunicáveis, que ele não compartilhou com você, que ele não compartilhou comigo, que só pertencem a ele. E outras qualidades dele, ele compartilhou comigo e compartilhou com você. As primeiras, essas comunicáveis, são aquelas que ele dividiu conosco. E as segundas são aquelas qualidades próprias dele e únicas do ser Deus que ele não dividiu conosco. Os atributos ou as qualidades incomunicáveis de Deus são, primeira, onipotência, isto é, Deus pode todas as coisas, pode fazer tudo o que ele desejar. Isso está em Gênesis, capítulo 17, versículo 1 e 2. E também está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Também nós vamos encontrar essa mesma verdade em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, e também em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Mas Deus, ele não é só onipotente, ele é onipresente, ou seja, Deus está presente em cada ponto do universo, em todo lugar. Isso está lá no Salmo 139, do versículo 7 ao 11. Mas também ele não é só onipresente, ele é onisciente, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Aquelas coisas que já aconteceram, que acontecem e que ainda estão por acontecer, ele sabe de todas elas. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 15, versículo 18, e 1 João, capítulo 3, versículo 20. Mas também há ainda outra qualidade em Deus, tão espetacular como as outras, a eternidade. Ele não tem começo e fim, ele é eterno. Deus nunca teve começo e nunca terá um fim. Sua existência, ela é eterna. Olha que coisa espetacular. Ele nunca foi gerado ou veio a existir. Ele é infinitamente autoexistente. E isso está lá no Salmo, capítulo 90, versículo 2. Olha que coisa espetacular essas qualidades de Deus. Por isso que eu te convido a confiar sempre um pouco mais nesse ser extraordinário que sabe todas as coisas, inclusive sabe tudo acerca da sua vida, sabe tudo acerca da minha vida. A própria Bíblia vai dizer que antes que a palavra chegue à nossa compreensão, ele já sabe o que nós vamos dizer, porque ele é um ser soberano que conhece todas as coisas. Para nós refletirmos, eu vou deixar para você uma pergunta. Por mais que o ser humano tente entender Deus, é possível captá-lo em toda a sua essência? Um Deus que pode ser completamente conhecido e decifrado, ainda pode ser considerado um Deus? Só para você pensar nesta e meditar e fazer uma reflexão nessa pergunta. O segundo aspecto do nosso segundo estudo vai ser sobre as qualidades de Deus em nós. Além dos atributos incomunicáveis, Deus também possui alguns atributos comunicáveis, isto é, alguns atributos que podem ser encontrados nos seres humanos, mesmo que de forma limitada. E não completa, é lógico, porque completa só pertence a Ele. Mas em nós é encontrado esses atributos de forma limitada. Isso acontece porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Que atributos são esses, pastor Galvão? Por exemplo, sabedoria. Todas as decisões de Deus são sábias e acertadas. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 16, versículo 27. Uma outra qualidade, a santidade, isto é, ele é inteiramente separado do pecado. Isso está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 16. Mas não só santo, ele também é justo. Há uma justiça inerente a Deus. Deus sempre age de modo justo e é parâmetro para toda forma de justiça. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Um outro atributo de Deus também extraordinário, a sua fidelidade. Suas palavras são sempre verdadeiras. Podemos confiar de fato em Deus e em suas promessas. Isso está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus também é misericordioso. A misericórdia é a bondade divina para os angustiados e para os aflitos. E nós encontramos essa verdade lá no Salmo 103, versículo 8, e também em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Deus também é amor. Deus sente grande afeição aos seres humanos e se doou a estes. Isso está também escrito em 1 João, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Há também uma outra qualidade extraordinária em Deus, a sua bondade. Deus é parâmetro definitivo de quem é bom. E tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Isso está escrito no Salmo capítulo 100, versículo 5. E por último, para nossa reflexão, Deus desenvolve e estabelece uma graça por causa do seu amor. Deus não age de acordo com o nosso merecimento, mas segundo o seu amor e segundo a sua graça. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E eu gostaria de deixar para a sua reflexão duas perguntas. Primeiro, de todos os atributos comunicáveis de Deus, qual deles está mais em falta na sociedade contemporânea, na sociedade de hoje? Na sua opinião. Temos orado e nos esforçado para que estas qualidades estejam mais presentes em nossas vidas? Eu deixo essas duas perguntas para você pensar sobre elas. O terceiro tópico do nosso segundo estudo, extraordinário também, sobre a triunidade de Deus. Todos os cristãos verdadeiros acreditam na doutrina da Trindade. O ensino de que Deus é um ser triuno, ou seja, três pessoas, mas um em essência. A palavra triunidade vem do termo latim trinitas, que significa o estado de ser três ou três em unidade. Não cremos que existam três deuses. Isso será politeísmo, e o que é totalmente contrário ao ensino da palavra de Deus. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Também não cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam manifestações ou faces de um Deus mono, como se fosse uma pessoa com três nomes ou desempenhando três funções diferentes. Não é isso. Podemos resumir a doutrina da Trindade em três verdades. Primeira verdade: Deus é constituído em três pessoas. No ser ou na natureza de Deus habita uma pluralidade de pessoas. O soberano, por toda a eternidade, sempre coexistiu assim. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, e em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e 17. A segunda verdade: cada pessoa é plenamente Deus e sabemos que o Pai é plenamente Deus. Veja o que Paulo escreveu a respeito do Pai. Nosso Deus e Pai. Isso está em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Contudo, não somente o Pai, mas também o Filho, no Espírito Santo, são iguais e plenamente Deus. Isto está em João, capítulo 1, versículo 1, e Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E uma terceira verdade que eu gostaria de deixar para você: só existe um único Deus.
A Escritura é absolutamente clara e firme ao declarar esse fato único. Foi Paulo quem disse: há um só Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E ele disse também: ao Deus único e sábio, seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém? E isso está escrito em Romanos, capítulo 16, versículo 27. Assim sendo, chegamos à seguinte definição: Deus subsiste eternamente, sendo três pessoas em unidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Cada pessoa é de modo pleno. Deus, todavia, existe somente um Deus. Alguns textos no Novo Testamento mostram claramente a doutrina da Trindade. E eu gostaria de deixar esses textos bíblicos para você. Mateus capítulo 3, versículo 16, Mateus capítulo 17, versículo 28, capítulo 19, versículo 2, e ainda nós temos 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Efésios capítulo 4, do verso 4 ao 6, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Para você refletir, eu gostaria de deixar também duas perguntas. Mesmo que não consigamos entender completamente a doutrina da Trindade, isso a invalida? Primeira pergunta. Segunda pergunta para você: se a Bíblia mostra essa verdade, qual deve ser a nossa postura diante dela? E eu gostaria de deixar uma última e terceira pergunta. Devemos crer e nos relacionar com todas as pessoas da Trindade? Fica essas três perguntas para você pensar sobre elas. Para concluirmos a nossa segunda lição, nós estudamos um pouco mais sobre o ser Deus. Contudo, nem de longe temos a pretensão de achar que podemos entender o ser Deus completamente. A Bíblia diz: grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor, e é impossível medir a sua grandeza. Isso está escrito no Salmo 145, versículo 3. Ele é infinito e nós somos finitos. Deus está muito acima de nós para que possamos decifrá-lo por completo. Somente sabemos dele aquilo que desejou nos revelar através das Escrituras. Mesmo não tendo todo o conhecimento de Deus, temos conhecimento verdadeiro dele. E além de conhecermos esses fatos sobre ele, revelados nas Escrituras, temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus Trino. Algumas passagens bíblicas, inclusive, nos desafiam a querer conhecê-lo cada vez mais. Essas passagens eu deixo para sua reflexão e para você pensar sobre elas. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. O próprio conceito de vida eterna consiste em conhecermos a Deus. Isso está em João, capítulo 17, versículo 3. Que assim seja, que você conheça um pouco mais a Deus, que eu conheça um pouco mais esse ser Deus e sejamos mais plenamente satisfeitos, plenamente felizes e estejamos plenamente em paz por conhecer um ser tão grandioso e tão maravilhoso. Chegamos ao final de nossa segunda lição. Que Deus te abençoe grandemente. Foi uma alegria estar aqui com você, compartilhando sobre o ser Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.